Olá, bem-vindo ao Ricardo Mota Entrevista aqui pela TV Pajuçara. Esta semana nós vamos conversar um pouco sobre a lei de abuso de autoridade, que tanta polêmica tem causado. Vamos ouvir duas opiniões, a do promotor e presidente da Associação do Ministério Público de Alagoas, Dr. Flávio Gomes, e a do professor, advogado, criminalista, Fernando Falcão. Sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma questão que precisa ainda ser esclarecida, porque são muitas as emoções em torno desse tema. E eu começo, doutor Flávio, com o senhor. É uma lei boa, ela é ruim? Aonde ela é boa, aonde ela é ruim, na sua opinião? Na verdade, Ricardo, meu agradecimento por essa oportunidade, por estar falando um pouco dessa lei. Na verdade, você tem que ir para a história da lei. Essa lei, ela surge em 2016. O projeto de lei, né? O projeto dela surge em 2016 pelo senador Renan Calheiros. Logo em seguida, ela vai para 2017, ela é reapresentada novamente ao senador Randolph Rodrigues, quando o procurador à época, o Rodrigo Janot, ele modifica ela, ele dá uma nova versão àquele projeto inicial da lei. Esse projeto ele vai para o relator, o senador Roberto Requião, e o que acontece? Fica parado e logo depois ela volta de novo à cena, sem qualquer discussão com a sociedade. Mas não foi muito pelo ambiente que se criou, em função do conteúdo das gravações que foram divulgadas pelo Intercept Brasil? Sim. Ela volta à cena, volta a toque de caixa, e veja bem, você está falando aqui que a questão da emoção, né? Depois das divulgações das conversas do Delanhol, com o Moro, tudo isso, aí ela volta a ser ressuscitada como se fosse a salvação e a solução de alguma situação que lá foi detectada como abusiva na cabeça de algumas pessoas. Você me permite, todas as leis, elas não passam por esse sentimento quando surgem, finalmente nós temos resolvido todos os males do país? Essa panaceia, toda lei é apresentada como uma panaceia? Não entendo assim, Ricardo, eu não entendo, até porque eu sou um aplicador da lei. Eu não entendo assim. Eu entendo que a lei, ela teve um contexto histórico, ela foi feita a toque de caixa, foi feita sem qualquer discussão com a sociedade, sem qualquer discussão com até o meio jurídico mesmo, e foi tocada para frente. E aí ela é uma lei extremamente subjetiva, muito subjetiva, você dá uma interpretação muito grande, porque ela tem tipos penais, que são os crimes previstos nela, abertos demais, né, com palavras demasiadamente, injustificadamente, sem justa causa, advérbio demais, com muitos advérbios, né, para você dar interpretações subjetivas, e aí você vai me entender o seguinte: olha, isso é normal, porque o direito é assim. Não é bem assim as coisas. As coisas não podem ser assim, até porque nós estamos falando do direito penal. Nós estamos falando do direito penal, nós não estamos falando do direito privado. Nós estamos falando do ramo do direito, que é o direito penal. É um direito que vai incluir, vai imiscuir na liberdade das pessoas. Então elas não podem ter essa elasticidade, esse subjetivismo. E aí o que a gente vem aqui falando? É claro que essa lei ela tem algumas coisas positivas. Eu não aqui sou um crítico da lei, como dissesse assim, ela é toda ruim. Não. Eu acredito que tem algumas expressões, algumas coisas pontuais que precisam ser melhoradas e justificadas. A gente vai chegar a esses pontos. Agora, deixe me perguntar ao doutor Fernando Falcão. Essa subjetividade não é própria do direito, doutor Fernando? Seja ele até mesmo direito criminal? Olha, Ricardo, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de participar desse debate, em que nós iremos discutir certamente um dos assuntos que tem ocupado, né, as redes sociais, o noticiário nos últimos dias. Em primeiro lugar, é importante a gente entender que nós não temos a lei do abuso de autoridade, nós temos uma nova lei do abuso de autoridade. Nós já tínhamos uma lei anterior, que datava de 1965, que, na minha opinião, chegava a ser até mais dura do que essa lei atual. Então essa não é necessária, essa? Basta dizer, não, na verdade, essa lei ela é mais atual.
A lei anterior falava, salvo engano, a penalidade financeira ainda era em conto de réis ou era ainda em cruzeiros, eu não me lembro ao certo. Essa é uma lei bem mais atual, mas, por exemplo, a lei anterior punia qualquer atentado a um direito fundamental do indivíduo, como a liberdade de locomoção, como a inviolabilidade do domicílio. Essa lei atual, apesar de usar conceitos jurídicos indeterminados, o que é uma técnica legislativa muito comum, já que cabe ao intérprete da lei completar o seu conteúdo, dizer o que vem a ser algo que é manifestamente contrário, né? Assim como é o intérprete da lei quem diz o que é o interesse público, mas ela, na minha opinião, restringe a incidência da norma penal àquelas situações que são extremas. Por exemplo... Ou seja, ela põe clareza, põe uma luz em cima, enfim, daquilo que efetivamente deve ser Olha, punido. dada a complexidade das condutas que ela busca alcançar, seria impossível se determinar com exatidão o que seria aquela conduta. Então, diz a lei, por exemplo, que o juiz que decreta a prisão cautelar do indivíduo diante de uma absoluta ausência de elementos que justifiquem essa medida de exceção, ele cometerá o abuso de autoridade. Isso acontece? Olha, eu prefiro dizer que essa lei veio em boa hora como um freio de arrumação a um cenário caótico e preocupante de autoridades que têm abusado de seu cargo para violar direitos fundamentais do indivíduo. Permita contar uma história de um passado bastante recente. Há aproximadamente 2 anos, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier, ele foi preso no bojo de uma operação da Polícia Federal chamada Ouvir dos Moucos, acusado de ser o chefe de uma organização criminosa que desviou 80 milhões de reais. Pouco tempo depois foi colocado em liberdade e, transtornado pela vergonha, pela mancha na sua biografia, o reitor atirou-se do 5º andar de um shopping center em Florianópolis, praticando o suicídio, vestia naquela ocasião... Foi preso, não, ele foi preso, ele foi fotografado algemado e vestindo um uniforme laranja. Uau. E depois de ter se atirado, vestindo a camisa da universidade, no bolso dele encontraram um bilhete em que ele dizia que a morte dele havia sido decretada quando o impediram de pisar na universidade. 1 ano depois, esse inquérito policial foi arquivado depois de 800 páginas de investigação policial e não se encontrou um único indício que incriminasse o falecido reitor. Pela primeira vez, o uso indiscriminado de uma prisão cautelar fez uma vítima que não aceitou apenas a vergonha. Ele transformou a sua morte num ato de protesto político. Eu vou ter que interromper aqui para a gente fazer o intervalo comercial. Essa história para mim é dolorosíssima, eu acompanhei desde o início e me chocou bastante. Mas eu vou deixar para o próximo bloco o seguinte: quais são os pontos, na opinião do Dr. Flávio, que precisam ser alterados, que são excessivos? E ouvir também a opinião do Dr. Fernando sobre isso. A gente volta daqui a pouco.